Deus então cria um ser humano, um ser vivo, que é eu e você, e ele diz assim: e eu vou dar a eles o mesmo poder, a mesma imagem e semelhança, ou seja, o mesmo poder criacional para administrar tudo isso. Mas existe uma grande diferença. Veja bem uma coisa. Na era industrial, quando Henry Ford construiu a Ford, ele não estava simplesmente construindo uma empresa de carros. Ele estava mudando todo um conceito que mudou toda a nossa vida até hoje. Vou explicar para vocês por quê. Porque até então já existia a era industrial, mas nunca ninguém tinha criado um sistema de esteira. Gente, presta bem atenção. Um sistema de esteira aonde podia ser replicado o mesmo modelo de um mesmo carro, que é o modelo T, o T-Model, em que podia ser replicado em grande escala. E com isso, lógico e evidente, ele criou um sistema de que todas as pessoas poderiam ter acesso a um automóvel. Porque anteriormente, antes disso acontecer, os carros eles eram criados manualmente, por mecânicos, criar peça por peça. Então imagine hoje, se nós tivéssemos que comprar um carro feito manualmente por mecânicos e chegava lá e dizer: olha, eu quero um carro assim, 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 assado, e esse carro vai ser vermelho, esse carro vai ter roda, e aí o mecânico dizia: ok, então você paga agora e vem buscar o carro daqui a 90 dias que eu vou ter que criar o carro. Ou seja, se não existisse o sistema de esteira da era industrial, hoje nós não teríamos carros abundantes, hoje nós não teríamos geladeiras abundantes, hoje nós não teríamos televisores replicados para você ter em todas as suas casas. Ou seja, Henry Ford, ele não simplesmente criou uma fábrica de carro, ele criou uma nova era da era industrial. Preste bem atenção, ele criou uma nova era dentro da era industrial. E a partir desse sistema de esteira, pasmem o que eu vou dizer, todas as outras coisas da era industrial que foram criadas na era industrial, inclusive as lâmpadas de Thomas Edison, elas tiveram que acompanhar esse sistema de esteira. Só que o sistema de esteira, ele tem uma grande diferença do sistema criacional. Sabe qual é? O sistema de esteira, ele replica o mesmo modelo. Todos os dias, lógico, é evidente que você não tem uma indústria, ou se tem, você sabe disso, é exatamente o seguinte: aquelas peças são replicadas várias vezes e assim criam um carro, uma moto, uma bicicleta, um televisor, esse celular, enfim, ok? Existe uma grandiosíssima diferença entre o sistema de replicação e o sistema de criação. O que acontece é o seguinte, que a nossa geração virou uma geração de cópias. Uma geração que é muito fácil nós pegarmos qualquer coisa que já, entre aspas, faz sucesso e nós replicarmos com uma cor diferente, um nome diferente, um jeitinho brasileiro diferente. E essa replicação, que é na verdade uma cópia, perde o poder original da criação. Olha que coisa interessante. Veja bem, nós não estamos falando em você copiar outras coisas, nós estamos falando em você ativar, através desse código 0001 da Bíblia, o poder criacional do homem. O poder criacional do homem, ele está baseado em você buscar em você, mas também em Deus se for necessário, mas também em pesquisa, mas também em estudos, o seguinte: eu preciso criar algo novo. E quando eu estou falando em criar algo novo, não é você construir uma nova roda. É você, a partir da sua realidade, a partir do seu negócio, a partir da sua profissão, a partir do lugar onde você mora, a partir da realidade que você vive, você buscar as necessidades do lugar. Veja bem, quando Deus viu a terra sem forma e vazia, qual seria a primeira coisa a fazer com a terra? Qual é o primeiro grande problema que deveria ser resolvido aqui? Dá uma forma para a terra, dá uma origem. A palavra origem, ela vem exatamente de ser original, de ser uma criação perfeita, uma criação do zero. E aí nós voltamos de novo lá para Henry Ford. Henry Ford, quando ele criou o sistema de esteira, ele estava buscando algo originalmente que resolvesse o problema daquele momento da sociedade em relação ao transporte, em relação a ter um carro. Eu quero que você discirna exatamente o seguinte nesse primeiro código 00001. Escreva isso. O processo de criação é totalmente diferente
do processo de replicação. Infelizmente, nós vivemos nessa geração em que todo mundo só quer replicar, só quer copiar os outros. Esse vídeo aqui talvez não tenha uma base, não tenha uma cópia, não tem nada. Por quê? Porque eu peguei o celular e disse, vou gravar. Isso é original. Sabe o que é uma criação original? Você agora tentar resolver uma situação que você está vivendo. Lógico, eu tenho problemas financeiros, eu tenho problemas com dívida. Vai e resolve. Porque quando você encara resolver uma aflição, uma dor, você ativa imediatamente o código da criação. Quer que eu te dê uma ideia? Você já assistiu um vídeo em que uma mãe o filho caiu dentro de um zoológico próximo de um tigre, de uma onça? Eu vou colocar esse vídeo aqui no final. E aí ela saltou e teve que salvar aquela criança. Sabe por quê? Porque ela não pensou. Ela foi imediatamente salvar. Como foi que ela venceu aquele tigre ou venceu aquele problema, aquela aflição? Ativando o poder criacional, criar a solução, criar imediatamente uma condição de vitória. E quando nós falamos em enriquecer, nós estamos falando justamente em progredir. Infelizmente a palavra prosperar, ela ficou muito banalizada. Foi usada muitas vezes sem o princípio correto. Mas sabe o que acontece? Quando Deus criou o homem, ele o criou para prosperar sobre a terra, para governar, para progredir. Imagine só então quando Deus criou os animais da terra e teve todos os detalhes criados de acordo com a sua imaginação, gente. E isso aqui não tem como dizer que é um fato do acaso. Isso aqui não tem como dizer que aconteceu por acaso na natureza. Você já observou cada detalhe de um animal? Observou a diversidade, a diferença de cada animal, os detalhes de plumagem, os detalhes dos órgãos, o modelo de cada animal? Parece até um boneco, né? Se você ainda tem na sua cachola, na sua mente, a ideia de que enriquecimento tem a ver com aqueles ricos imprudentes, ricos vaidosos, ricos arrogantes, então eu quero lhe dizer que esse conceito está errado dentro da sua mente e que a partir de agora, nessa série, você vai entender que você é muito, muito mais rico do que imagina. Então no próximo episódio, nós vamos entender um pouco sobre como ativar o código de criação junto ao código de governo. Se aproximando aí devagarinho, 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 devagar. Pega mais banana, Júlia, mais banana, Júlia.